O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. E então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São José de Cupertino, um santo franciscano conventual que viveu no século XVII. Ele nasceu em 1603 e morreu com 60 anos em 1663. São José de Cupertino é conhecido porque era o santo que, aspas, voava. O que quer dizer isso? Ele, com o dom da mística e os vários prodígios e milagres abundantes com os quais Deus o presenteou, tinha esse dom de que na oração, arrebatado, o seu corpo levitava. Seu corpo se suspendia no ar. Mas vamos com calma, vamos explicar quem é São José de Cupertino. Primeira coisa, ele nasceu de uma família cujo pai era bastante virtuoso, mas assumiu várias dívidas, assinando uma espécie de promissórias. Quando a sua mãe estava grávida dele, não é? O pai faleceu. E então confiscaram todos os bens da família para poder pagar a dívida. Então São José de Cupertino nasceu num estábulo, como Jesus. Nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Quando ele cresceu um pouco, tinha um pouquinho mais de idade, apareceu um tumor nas suas nádegas, que tinha um cheiro horrível e fazia com que a criança sofresse grandes dores. A mãe fez uma promessa a Nossa Senhora das Graças e ele foi curado. Assim, esse menino se encaminhou para o sacerdócio, queria ser padre, só que um problema terrível: ele tinha um pavor de exames. Ou seja, é por isso que São José de Cupertino é também padroeiro dos estudantes. Quando eu era estudante na Gregoriana em Roma, todos os dias eu passava na igreja, na Basílica dos 12 Apóstolos, onde tem no altar, onde fica o Santíssimo Sacramento, é o altar de São José de Cupertino, e lá nós fazíamos nossas orações fervorosas, principalmente nos dias de exame.
Por quê? Porque São José de Cupertino não conseguia fazer exames. Ele simplesmente desmaiava. Quando iam fazer os exames, o homem passava mal. E então, depois de várias peripécias, de troca de convento, de ordem, joga para cá, joga para lá, porque ninguém queria ordená-lo, quando finalmente viram a virtude dele, deram um jeito de examiná-lo sem que ele percebesse. Ou seja, ele tinha o conhecimento, ele tinha a ciência, mas ele só não conseguia fazer exames. Então eles, numa conversa descontraída, iam perguntando as coisas, conversando, etc. E conseguiram ver que ele sabia o suficiente para ser ordenado padre. Mas para ser ordenado padre, ele precisava também ser investigado pelo bispo. Você tinha examinado, perdão, não investigado. Examinado pelo bispo. E então tinha uma turma de rapazes que iam ser ordenados. O bispo era muito rigoroso nos exames. Quando finalmente o bispo examinou o primeiro, ciência extraordinária. Examinou o segundo, maravilha das maravilhas. Examinou o terceiro, muito inteligente. Aí o bispo disse, devem ser todos assim, e dispensou os outros do exame. E assim, São José de Cupertino passou no exame, na prova, e foi ordenado padre, sem ser examinado pelo bispo. Logo cedo, se manifestaram os dons místicos desse grande santo. Para vocês entenderem esse dom da levitação, o que é isso? A um certo momento da vida mística, o santo é atraído por Deus. Deus puxa a vontade do santo. Ou seja, o que é que Deus quer? Que nós o amemos com um amor que não é nosso. Um amor que é dele. Isso é a participação na vida divina. Então, o que acontece? Por participação na vida divina, o santo vai vendo nele um amor que não é humano. Esse amor que não é humano, é um amor divino. A vontade, o coração do santo, então, é puxado para Deus. Ele sente que está sendo elevado, puxado para Deus com um amor arrebatador. Então acontece algumas vezes, não é a regra geral, mas pode acontecer do santo, então, nessa hora que Deus puxa a vontade e atrai para si, que o corpo seja também elevado. E o corpo sai do chão. A primeira vez aconteceu na igreja, em que São José, o padre José de Cupertino, foi elevado até a altura do púlpito. Mas isso se tornou cada vez mais frequente. E os frades, então, começaram a ficar perturbados com aquilo, porque aquilo atrapalhava a vida da comunidade. A comunidade simplesmente não conseguia rezar com um cara flutuando dentro da igreja. Aquilo era um motivo de grande distração. Então, ele ficou durante anos condenado a rezar sozinho dentro da cela dele, dentro do seu quarto. Mas logo se espalhou a fama da santidade. Curas prodigiosas, pessoas coxos, aleijados, que começavam a andar de novo,
etc. E São José, com muita humildade, se deixava servir por Deus. Mas o que acontece é que, naquela época, a Inquisição, o Santo Ofício, ficava muito preocupado com falsos santos, feitiçaria, bruxaria. Então, o Frei José, Padre José de Cupertino, foi acusado diante do Tribunal da Inquisição para investigarem se ele não era um bruxo, um feiticeiro. Ninguém duvidava, vejam só, ninguém duvidava de que ele de fato levitava. Mas aquela levitação era de Deus ou era coisa do diabo? Essa era a pergunta que o Tribunal da Inquisição se fazia. Então terminou que ele foi, por causa dessa investigação, obrigado a morar em Assis, que foi para ele uma grande consolação. Poder ficar no lugar onde São Francisco, né, viveu, ele que era franciscano. Por isso, ali ele passava muito tempo rezando junto ao túmulo de São Francisco. Ali no túmulo de São Francisco, várias vezes ele foi encontrado levitando, lá em Assis. E esse foi então o grande São José de Cupertino. A morte dele também foi especialmente edificante. Vejam, eu estou resumindo muito a vida do santo, porque a vida de São José de Cupertino é muito prodigiosa, cheia de profecias, milagres, uma coisa assim, vale muito a pena a gente ver como Deus escolhe alguns santos para fazer mais prodígios e mais milagres, né? Bom, ele então fez o fim da sua vida terrena. Com 60 anos de idade, ele adoeceu. E disseram: mas por que é que o senhor não pede a Nossa Senhora que o cure? Nossa Senhora já curou na sua infância. Ele disse: eu entreguei minha vida, minha saúde física e tudo aquilo que eu sou e tenho a Nosso Senhor, seja feita a vontade dele. Ele então, nos seus últimos dias de vida, não conseguia mais celebrar missa e pediu que levassem a ele a comunhão. Às vezes ele conseguia ir até o sacrário para comungar, às vezes levavam até ele. E ele então profetizou: no dia em que esse burrinho, ele se chamava de burrinho, no dia em que esse burrinho não conseguir mais receber o cordeirinho, Jesus na Eucaristia, eu irei para uma vida melhor. E de fato foi o que aconteceu. Ele foi adoecendo cada vez mais, deram a ele o viático. Ele que já estava moribundo, quase morrendo, quando viu Jesus que vinha na comunhão, se levantou da cama, arrebatado, correu até Jesus e ficou em êxtase durante 15 minutos. Depois tiveram que levá-lo para a cama, com grande dificuldade. Em seguida, o guardião deu a unção dos enfermos, e conforme o ritual tradicional da igreja, ele ia sendo ungido nos vários sentidos do corpo, nos olhos, nos ouvidos, mãos, pés, boca, etc. E ele então, enquanto ia sendo ungido, em êxtase espiritual, arrebatado, dizia coisas de muito louvor a Deus, de muita alegria, mas que céu, mas que paraíso. E ia falando, quando acabou o ritual ele reclamou: não vai continuar, não tem mais, porque aquilo foi para ele uma grande consolação espiritual. No seu último dia de vida, né, dia 18 como hoje, ele então não conseguiu mais comungar. A boca estava tão inchada, a língua tão inchada, que ele não conseguia comungar.
E ele que já vinha anunciando desde o início da sua doença, ele disse: o burrinho começou a subir a montanha. Quando eu estava no meio da doença, ele disse: o burrinho está no meio da montanha. Agora que chegou o último dia de vida, ele disse: o burrinho chegou ao alto da montanha. E ele então faleceu santamente, faltando 1 hora para meia-noite. E, evidente, já tinha grande fama de santidade. Depois que ele foi sepultado, os milagres vieram em abundância e os prodígios desse grande santo de Deus, arrebatado de amor. Um amor verdadeiro por Deus, um amor grande, um amor divino. Conta a história de São José de Cupertino para que nós entendamos que o amor que os santos têm por Deus não é um amor humano. Não é uma coisa nossa. Não é uma coisa que nós possamos produzir. Esse amor já está dentro de você. Se você está em estado de graça, esse amor está aí. Você talvez não consiga vê-lo, mas ele está aí, em você. Esse mesmo amor. Nosso Senhor disse, e nós ouvimos na coleta da missa de São José de Cupertino: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Mas para que nós sejamos atraídos, é necessário o desapego das coisas aqui da terra. E essa é a parte da vida de São José de Cupertino que as pessoas não enxergam. O santo é elevado ao céu, porque ele não está grudado na terra. O santo é atraído para Deus, porque ele se desapegou das coisas aqui da terra. Então essas levitações abundantes, frequentes, numerosas de São José de Cupertino são para nós um sinal do desapego que nós precisamos viver aqui na terra. Durante essas levitações dele, que aconteciam sobretudo durante a missa, quando ele celebrava a missa, o povo ia lá para testá-lo, com agulhas, vela para ver se queimava a mão, se ele estava lá mesmo, estava em êxtase, não sentia nada, não se queimava, não sangrava. Iam lá para comprovar. E aqui nós não estamos falando de, ele levitou uma vez. Foram numerosas, centenas e centenas de vezes que ele foi visto levitando, com centenas e centenas de testemunhas. A tal ponto, era tão comprovada a levitação, que a própria Santa Sé mandou investigar para ver se ele não era um bruxo. Não é? Tão comprovada era a coisa. Claro que não era. Claro que a Santa Sé depois, a própria Santa Sé o canonizou. Mas nós precisamos enxergar isso. É isso que precisa acontecer conosco. Não levitar, mas nos desapegarmos desta terra e sermos atraídos pelas coisas do céu. E a primeira coisa que você precisa se desapegar é de você mesmo. Vamos supor que você quisesse dizer assim, mas eu quero levitar também. Se você não se desapegar dessa ideia, não vai acontecer nada com você. Eu quero ser um grande santo porque eu quero progredir espiritualmente. Bom, se você não desapegar, vai ficar grudado aí em você mesmo. Um santo não pensa em si. Um santo é esquecido de si. Um santo é tudo o contrário
desse negócio aí de você ficar olhando para o próprio umbigo. Arrebatado por Cristo, olhos fixos em nosso Senhor, desapegado das coisas da terra, principalmente de si mesmo. Parar de olhar para você mesmo, parar de se preocupar com você mesmo, olhos fixos em Jesus, no serviço de Deus nos irmãos. Esse é o verdadeiro desapego, e é isso que faz com que nós sejamos arrebatados ao céu.